Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite que o Senhor preparou. Ó Deus, como salmista, Pai, na Tua palavra, Senhor, nos diz, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com Teu óleo, e o cálice venha transbordar, Senhor. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia, Pai, nos sigam todos os dias da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amados, ministrar sobre os dons do Espírito Santo, amém? Texto base está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outra hora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito o dom de curar, os dons de curar. A outros operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e variedade de línguas, e a outros capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Então aqui eu anotei, são 9 manifestações dos dons do Espírito. Primeiro é sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. É interessante que Paulo ele fala que todos esses dons são do Espírito Santo. Não é meu, não é seu, e é dele. E ele concede a cada um de nós. Qual é o propósito? Um fim proveitoso. Glorificar o nome de Jesus através do corpo dele, que é a igreja. E é interessante que essa igreja que Paulo fala, ela tinha todos esses dons aqui. Só que ela era uma igreja imatura. Você pode observar no capítulo 12, que ele vai começar assim a orientar essa igreja
mostrando para ela, a partir do versículo 12 em diante, sobre a unidade da igreja. Os dons não são dados para que eu e você apareça. E para chegar nisso, nós precisamos amadurecer. Por quê? Por exemplo, se tem alguém que tem um dom, por exemplo, de profecia, você pode perceber, a pessoa que tem um dom de profecia, ela vai chegar aqui, o Espírito Santo de Deus vai revelar especificamente o que aconteceu na vida do Vitor nesse dia, com riquezas de detalhes. Por que isso? Porque às vezes Deus, ele pediu para Deus, fala comigo especificamente nisso. Por quê? Porque ele precisa de fé para entender que Deus está falando com ele. E isso chama muita gente, não chama? O dom de profecia é uma coisa assim que é interessante, né? Só que a pessoa imatura, espiritualmente, ela só fica atrás de profecia. Mas a pessoa madura na fé, ela sabe que a Bíblia é a profecia. Ela é profética. Do início ao fim, Cristo, Cristo, Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí eu comecei a meditar, amados, sobre... Porque quando eu vou pregar algo sobre algum assunto, você pode perceber, eu sempre pego exemplos bíblicos. Por quê? Porque lá em Hebreus fala que eles são exemplo para nós. Para que nós não cobicemos as coisas que não devemos cobiçar. Então, a Bíblia fala do primeiro rei de Israel com o nome de Saul. O povo estava pedindo um rei e Deus concedeu um rei para eles. Não era a vontade soberana de Deus naquele momento, creio eu. Deus ia dar um rei para eles. Mas Deus permitiu. E a Bíblia fala que quando o Samuel encontrou com Saul, ele como profeta, ele começa a dar riqueza de detalhes. Ó, você vai no caminho, vai chegar um pessoal que vai estar com os pães, eles vão te dar esses pães para você, com riqueza de detalhes, amados. Se você quiser anotar aí, lá em 1 Samuel capítulo 10, vou até ler, para não ficar vago, 1 Samuel 10, versículo 1, diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite, e ele derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosse procurar, e eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que fareis eu por meu filho? Quando aí passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, outros um odre de vinho. Eles te saudarão e te
te darão 2 pães que receberá da sua mão. Então seguirá Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flauta e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim, ó Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo, e te declare que há de se fazer. Amém? Você percebeu esse texto? Como o profeta, ele deu riqueza de detalhes, o que ia acontecer com aquele homem que foi ungido. Você imagina um negócio desse? Deus fala para você, ó, vai acontecer assim, assim e assim com você. E você vai profetizar com esses profetas. Só que é mais interessante, amados, que me chama a atenção em relação aos dons espirituais, ou chamado, é que ele requer de nós obediência. Uma pessoa que tem dons espirituais, mas que ele não é uma pessoa que não é tratável, que não é conduzível, que não é obediente à palavra, ele é igual um carro sem freio. É igual um navio sem leme. Ele vai se esborrachar. Mas até no começo, olha, porque você pode perceber que a Bíblia fala que esses dons não é por merecimento. Não é porque você ou eu somos mais amados por Deus, que nós somos mais espirituais que uns aos outros, não é isso. Deus tem a sua forma de fazer as coisas. Muitas vezes nós não vamos entender. Às vezes você vê uma pessoa muito usada pelo Espírito Santo, mas pouco quebrantada, pouco trabalhada ainda por Deus. Às vezes você não vai compreender isso, eu não vou compreender isso. Meu Deus, mas como que você usa essa pessoa? Olha, porque os dons que Deus dá é irrevogável. Deus te deu, está dado. Mas o que Deus requer de nós é que nós amadureçamos para entender que os dons são para servir uns aos outros e aqueles que Deus colocar no nosso caminho. E é interessante que Saul teve essa experiência sobrenatural, mas foi dada uma ordem para ele. Desce, me espera 7 dias. Eu vou lá com você, vou sacrificar, e depois do sacrifício, eu vou te orientar o que você tem que fazer. Mas Saul tinha profetizado, não tinha? Foi cheio do Espírito Santo, não foi? Mas ele foi obediente? Sim ou não? Eu falo assim que Saul começou no Espírito e terminou na carne. É igual a igreja de Gálatas. Você lembra que Paulo fala aos Gálatas? Gálatas insensatos, quem vos induziu? Vocês começaram no Espírito, estão terminando na carne. Por quê? Porque entrou os judeus ali e falaram que eles precisavam circuncidar para ser salvo. Paulo foi firme com eles. Então, queridos, nós precisamos buscar com zelo. Paulo fala, buscar com zelo os melhores dons. Mas qual é a sua motivação quando nós buscamos esses dons? Se a minha motivação está errada, tenho que pedir, Senhor,
muda a motivação no meu coração, porque eu quero que esses dons não sobressaiam a pessoa do Senhor na minha vida. Isso é amadurecer. E a Bíblia fala que ele foi reprovado ali no 1 Samuel 13, versículo 8 ao 14. Mas ele profetizava. O Espírito de Deus se apossou dele. Ele tinha unção sobre ele. Mas, devido às circunstâncias, tinha uma guerra contra os filisteus, o povo foi indo embora e ele ficou sozinho. Deus estava testando ele. Se ele ia crer que Deus ia dar vitória para ele contra os filisteus, ou se ia na força do braço da carne dos guerreiros que ele tinha ali. Às vezes Deus vai nos provar. Se a nossa confiança está nele ou naquilo que ele nos dá. Muitas vezes você está com uma palavra de Deus e Deus fala para você: fica quieto. Não fala. E aquilo coça, né? Dá vontade de você falar, dá vontade de você entregar aquela palavra, mas Deus fala para você: é no meu tempo. Se você falar agora, você vai estragar. Isso acontece com pessoas que querem ser maduras. Você se lembra que Jesus fez uma cura daquele homem que desceram ele pelo terraço lá? O telhado? Operou curas maravilhosas em Cafarnaum. Ele saiu para orar à noite, na madrugada. E o Pedro encontra Jesus no outro dia. Falou: Pedro, ô Jesus, as multidões te procuram. Tem muita gente para ser curada. Tem muita gente para ser liberta. Tem muita gente para ser salva. Você tem o dom. Você tem a ferramenta. E Deus fala para você: vamos para outros povos? Mas sua vontade é ir lá e fazer. Mas você se lembra que Jesus falou? Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. E eu só falo o que eu ouço o meu Pai falar. Como é difícil quem tem um dom de milagre, né? De palavra de sabedoria, de conhecimento, que assim, chama a atenção das pessoas. Aí Deus fala para você: aquieta-te. Não é você, sou eu. Os dons aqui fala de quem que é os dons? Do Espírito. Os dons não são meus. Os dons não são seus. Os dons são do Espírito. Amém? Outro homem que a Bíblia fala que ele, desde o ventre, foi consagrado a Deus, foi Sansão. Sansão tinha um propósito que Deus permitiu que ele nascesse, a qual ele ia trazer juízo sobre os filisteus. O anjo falou para a mãe de Sansão, especificamente: ó, ele não vai passar navalha na cabeça, ele não vai beber bebida forte, e não vai comer nada impuro. Ele vai ser separado com o propósito a qual criei ele. Mas nós sabemos a história de Sansão. Ele começou no espírito, foi para a carne, e pela misericórdia de Deus, no final, Deus usou ele para trazer juízo sobre os filisteus. A unção, os dons do Espírito requer obediência. Agora, um exemplo de obediência no ministério está ali em Atos capítulo 3. A Bíblia fala que
pouquinho antes, Jesus fala para os discípulos: permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido o Espírito Santo e poder. Aí, vocês saem. E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro pregou e 3.000 almas se renderam a Cristo. Aí, Pedro e João, na hora nona, na hora da oração, eles sobem para o templo orar. E ali tinha um coxo, pedindo esmola. E o coxo chega para ele e fala assim: me dá uma esmola. E o Pedro e o João falam assim: olha para nós. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E ele levantou, firmou seus joelhos, seus tornozelos, e entrou no templo, louvando e adorando a Deus. Aí chega um momento que as pessoas começam a olhar para Pedro e João. E o Pedro falou assim: o que vocês estão olhando para mim? Que se em nós tivesse algo. Mas foi Jesus, Cristo, o Nazareno, que o levantou e hoje ele está de pé. Você percebeu a diferença? Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dai glória. Salmo 115. Não a mim, não a mim, não a ti, não a nós, mas a Ele dai glória. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, para a gente encerrar, 14. Paulo vai continuar falando sobre os dons do Espírito, do dom de profecia. E ele começa falando sobre o que ele está falando um pouquinho antes, sobre o amor. Quem é o amor? Cristo. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala ao homem, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então Paulo ele fala que nós devemos procurar ter o dom de profetizar. Você pode orar em línguas, você pode ter palavra de conhecimento, de sabedoria, mas o que não pode faltar para mim e para você é o amor. Porque se faltar o amor, nós vamos nos ensoberbecer, nós vamos começar a fazer coisas que Deus não mandou fazer, e o Espírito Santo de Deus, Ele não quer isso de nós. Ele quer que nós cresçamos nos dons, na graça
e no conhecimento de Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia e temporã. Joel 2. Eis que derramarei do meu espírito naqueles últimos dias sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Procure os dons espirituais, mas acima disso, peça para que o Espírito Santo te amadureça, que você aprenda. É igual uma ferramenta que você começa a usar ela de uma forma que você está aprendendo, e a cada dia mais você vai aprendendo, e você vai sendo cada dia mais dependente de Deus. Uma coisa que eu tenho sentido falta nesses dias é que Deus derramou o seu Espírito sobre mim e sobre você. E por que você não tem deixado o Espírito Santo de Deus te usar? Porque você tem sentido um nada. O Espírito de Deus habita em você. A Bíblia fala: quando vós vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem palavra de conhecimento, outro tem palavra de sabedoria, outro tem visão, outro tem línguas, outro tem interpretação de línguas. Aonde está isso na igreja? Porque está apagado isso na minha vida e na sua vida. A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai ser boca de Deus. Você vai ministrar, Deus vai falar para você assim: vá lá no David, é loucura, mas toca na cabeça dele e fala para ele o que eu estou te dizendo. Você não vai entender. Não é para você entender muitas vezes, é para você obedecer. Quando você obedecer, você vai ver Deus agindo de uma forma sobrenatural. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele falou: Senhor, e agora? E Deus falou o que para ele? O que está me clamando? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ele tocou com a vara no mar, e o mar se abriu. Do que você está cheio? Do que eu estou cheio? Nós precisamos buscar o Espírito Santo, amados, nos encher. Porque quando a gente estiver cheio do Espírito Santo, coisas maravilhosas vão acontecer no nosso meio. E nós vamos precisar fazer propaganda. Venham para a igreja, porque o Senhor vai trazer essas vidas. E essas pessoas vão ser salvas através da minha e da sua vida. Às vezes você sente: eu não sei nada, eu não sei fazer nada. Deus te deu algo. Busque e se aperfeiçoe e seja um canal de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Peça ao Senhor para Ele te encher nessa noite. Aleluia, Senhor. Há pessoas aqui que há muito tempo não oram em línguas. Orar em línguas é igual carregar a bateria do carro. Gostaria que você, não precisa gritar, mas você com Deus, comece a orar em espírito. Deus quer te usar nesses dias. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Levante as suas mãos e declare: Espírito,
Espírito Santo, vem, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Enche nossas vidas, Senhor. Enche-nos, Senhor. Alabaxô de cantarabaxô. Oh Deus. Aleluia, Senhor. Peça para o Senhor te encher nessa noite. Abra teus lábios. Aleluia. Aleluia, Senhor. As minhas mãos
Aleluia, Senhor. Você que tem tido problemas de ordem intestinal, gostaria que você colocasse a mão no teu intestino agora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Todo mal sai desse intestino agora. Sai em nome de Jesus Cristo Nazareno. Senhor, nós declaramos saúde, Pai, saúde em nome de Jesus. Saúde emocional, Senhor, saúde física, Pai. Em nome de Jesus, todo o mal, pega tudo que é teu e sai deste corpo agora. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde, Pai, saúde sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, Pai. Os dons, Senhor, do ministério são do teu Espírito Santo. O dom não é do homem, Senhor, o dom não é do ministro, o dom é do teu Espírito Santo. E ele faz como é apraz o Senhor. E nós declaramos nessa noite, Pai, ó Deus, que teus filhos sejam cheios do teu Espírito Santo. Sejam cheios da tua presença, Pai, e que profetizem da tua parte, Senhor. Ó Deus, nesses dias a tua palavra, Pai, como o Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos, e ele profetizou, porque o Senhor deu a ordem para ele profetizar. Ele não profetizou porque ele quis, porque ele tinha vontade de profetizar, Senhor, porque o Senhor deu ordem a ele para que ele profetizasse. E nessa noite, amado irmão, amada irmã, aquilo que Deus está colocando no teu coração, obedeça, porque obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que gordura de carneiro. Obedeça. Parecia loucura, Jesus curou um cego, fez um lodo, colocou nos olhos dele. Hoje seria algo fora do normal, porque é falta de higiene. Mas o pai faz isso, filho. Faz um lodo, põe no olho dele, impõe as mãos e fala para ele se lavar. Obedeça o Espírito Santo. Obedeça o Espírito Santo. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor, e te agradeço toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amados, amanhã é dia de culto. Encha-se, não venha vazio. Venha como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a sua vida, que é um culto racional. Não venha para receber, venha para dar aquilo que o Senhor está te dando nesta noite, e abençoar o seu irmão e a sua irmã, em nome de Jesus.